Olá pessoal, eu sou a Fernanda Félix, jornalista da página da Academia do Jornalista, e o assunto do nosso vídeo de hoje é: conheça os 8 tipos de entrevistas. Esse negócio de roda vinheta eu não gosto, eu prefiro do Não bota isso, porra. Como é que é o negócio? Yes. Eu não consigo fazer isso, gente, eu acho muito ridículo. Yes. Isso é hacker. É, esse negócio aí, raca. Então, pessoal, a entrevista jornalística necessita de muito preparo para que o jornalista obtenha o conteúdo planejado na pauta. Diante disso, é importante compreender as características dos principais tipos de entrevista jornalística para elaborar a pauta corretamente e definir as perguntas mais coerentes para os seus entrevistados. Então vamos lá. 1. Entrevista de rotina. A entrevista de rotina é representada pelas fontes de notícias factuais, pautas diárias que têm curto prazo de validade para divulgação, ou seja, personagens que estiveram presentes na cena em que está sendo noticiada. Exemplo: pessoas que presenciaram acidentes de trânsito, assaltos, desabamentos ou vítimas de enchentes. O depoimento dessas pessoas ilustra a matéria e comprovam a veracidade do ocorrido. 2. Entrevista individual. A entrevista individual é marcada com antecedência, apresentando ao entrevistado o tema da pauta. A entrevista é concedida a apenas um jornalista após o devido preparo das respostas que foram elaboradas pelo entrevistado ou mesmo pela sua assessoria. 3. Entrevista em grupo, também conhecida como coletiva de imprensa, a famosa coletiva de imprensa. As entrevistas em grupo ou coletivas de imprensa ocorrem com a participação de vários jornalistas que se revezam nas perguntas feitas a uma ou mais pessoas. Todas as respostas são aproveitadas pelo grupo de jornalistas, mas destacam os que fazem as perguntas mais importantes e criativas sobre o tema da coletiva. Como eu já falei anteriormente aqui na academia, a criatividade é muito importante para o profissional e na entrevista não é diferente. Vamos lá! Um furo jornalístico conquistado pode alavancar uma carreira jornalística, gente. Então é por isso a importância de você sair na frente para não perder a chance de tirar a resposta que todos almejam daquele entrevistado. 4. Entrevista exclusiva. A entrevista exclusiva é concedida a um veículo que divulgará o conteúdo em primeira mão. Isto é, uma pauta de grande interesse dos veículos de massa, porque vai estar em alta e vai atingir um grande número de pessoas. A credibilidade e o alcance do veículo contam muito no aceite da entrevista exclusiva, já que isso representa alto lucro financeiro e expansão da imagem do entrevistado. 5. Entrevista de pesquisa. A entrevista de pesquisa é feita com especialistas sobre determinado assunto, para acrescentar informações a uma matéria com credibilidade. Conteúdos dessa natureza são muito importantes na construção de artigos, por exemplo. 6. Entrevista caracterizada. É definida como entrevista caracterizada os textos entre aspas, incluídos em uma matéria. Isto é, a fala do entrevistado é descrita como foi dita, uma transcrição fiel do que foi falado. Então, gente, sem tirar nem pôr o que foi falado. Se ele escreveu algo errado ou falou algo errado, deixa errado. Frisa essa palavra em itálico, que a pessoa vai entender que ela está em itálico porque ela foi escrita errado. Mas você não vai trocar essa palavra porque ele falou dessa forma. Então, está errado porque ele falou. Essas passagens são curtas, definidas de acordo com a sua importância e, mais uma vez, sem adaptação na transição, igual ao que ele falou de fato, ok? 7. Entrevista de personalidade. A entrevista de personalidade é feita para traçar um perfil de uma pessoa pública. Nessa entrevista, contam informações sobre hábitos, história de vida e outras curiosidades relevantes sobre a pessoa em questão. A gente chama de entrevista recomendada. É a entrevista que vai falar só sobre os pontos positivos
de uma determinada pessoa. Isso não quer dizer que eu vou estar só falando sobre os pontos positivos e que ela não tem negativos. Não é isso. O combinado foi só para os positivos. Negativos todo mundo tem, né, gente? Mas o assunto em questão é só os positivos para que essa pessoa possa ser evidenciada com as suas ações. Beleza? 8. Entrevista opinativa. A entrevista opinativa é feita com pessoas que têm autoridade para falar sobre determinado assunto. Sejam profissionais consagrados, estudiosos ou atletas com grande experiência, por exemplo, né? Para conceder uma entrevista opinativa, o personagem em questão pode ter conhecimento sobre o assunto em longo prazo para comprovar a sua capacidade de crítica. Agora que vocês aprenderam alguns dos mais usados tipos de entrevista, vem a preparação para uma entrevista. É muito importante, já que vocês já sabem a diferença e agora vão colocar em prática. Vamos lá! Antes de entrevistar, o jornalista precisa programar suas perguntas baseadas em início, meio e fim. Caso o entrevistado tenha dificuldades em formular suas respostas, ele deve ser estimulado com novas perguntas curtas, complementando o assunto, sempre fugindo das afirmativas. Então, saber sair pela tangente de jornalista é muito importante. Por isso que eu falo para vocês que é legal você conhecer do assunto, para que você possa ver quando que ele já não está mais naquela mesma linha e está querendo te enrolar, viu? No início da entrevista, o jornalista deve apresentar sutilmente, tá, gente? Com educação, não é dizer quem manda que sou eu, tá? Como será feita a pauta trabalhada para o personagem que vai ser entrevistado, mas sem que ocorram palpites e sugestões sobre o que será perguntado. Porque mesmo você não dizendo que quem manda aqui sou eu, o jornalista é você. Beleza, gente? Então essa foi a minha dica do vídeo de hoje. Eu espero ter podido ajudar vocês já a fazerem uma entrevista ou então começar a fazer uma entrevista, porque vai ter ainda muito mais conteúdo sobre isso, mas pelo menos a diferença vocês já vão saber determinar, ok? Se você está me assistindo pelo Facebook, curte o nosso vídeo, marca os amigos e compartilhe. Agora, se você está me vendo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal e receba notificações dos nossos vídeos semanalmente, tá bom? Então é isso, um grande beijo para vocês, estou esperando interações, tanto no Facebook quanto no YouTube. Até a próxima pauta!